Olá pessoal, tudo bem? Há quanto tempo? Estou gravando esse vídeo hoje para conversar um pouquinho sobre um conceito que a gente tem em Shell Script, que é o uso de arrays. É um conceito bem interessante porque permite que a gente use uma única variável para representar quantas variáveis a gente quiser, só precisando utilizar a indexação. O conceito de arrays ele não é exclusivo do Shell Script, ele está na grande maioria das linguagens de programação hoje em dia. E sua utilidade é indiscutível, né? Você pode usar arrays para tudo, para qualquer coisa. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente trabalha com arrays em Shell Script. Deixa eu criar aqui um a.sh para a gente começar a brincar. E deixa eu entrar no mesmo diretório aqui no meu shell da esquerda, que aí fica mais fácil da gente executar as coisas, né? Tá, então vamos editar aqui o nosso a.sh. Vamos começar criando um array, né? Vou chamar esse nosso array de A, um A maiúsculo, fica legal, né? Para ser um array. E a primeira forma de criar um array é simplesmente fazer uma atribuição com colchetes. Por exemplo, A na posição 10 recebe teste, o texto teste, né? Vamos ver se funciona. Echo $A na posição 10. Isso é interessante, ó, que o primeiro ponto é que sem o dólar chaves não vai funcionar, né? Se eu colocar só o dólar, por exemplo, não vai funcionar. Vamos ver lá o que acontece. Então, ele traduz o dólar para nada e depois imprime o colchete 10. Esse dólar seria uma variável, então ele faz a substituição de uma variável que não existe, que é nada, e depois ele imprimiu o A na posição 10. Como vocês podem ver, eu não preciso necessariamente dizer o tamanho de um array, né? E também não preciso começar do índice 0. Então ele é um array que eu posso indexar com números, logicamente. Até agora eu só posso indexar com números, prestem atenção nisso. E eu posso usar o número que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar depois do 10 um 2. Colocar aqui um string 2. Beleza? Ocorreu a mesma coisa. Vou deletar isso aqui que não funciona, mas eu posso colocar ó, dólar A na posição 2. Beleza, vamos ver como funciona. Ó, teste e 2. Certo. Uma forma diferente, né, de criar um array, uma segunda forma para criar um array é usar uma notação diferente. Deixa eu usar uma notação diferente aqui. Na verdade eu vou deixar isso aqui. A notação seria A igual a abre parênteses sem nada, espaço, e colocar os itens. Por exemplo, beleza. Então eu estou criando um array aqui, né? O nome do array é A. E na posição 0 ele tem a string 0. Deixa eu colocar um comentário aqui, ó. Na posição 0 a string 0, na posição 1 e assim sucessivamente. Como eu não disse qual era a chave, então ele cria a chave para a gente de forma sequencial. Então vamos ver o que acontece. Tá, funcionou da mesma forma. Beleza. Por quê? A posição 10 ainda é teste, tudo bem? E na posição 2 tem o 2. Vamos colocar mais uma coisinha aqui. Aqui um $0, dólar A na posição 0. Vamos ver se funciona. Tá, funcionou perfeitamente. Beleza. Lembrando, como ele não sabe qual a chave a gente quer atribuir, então ele usa os índices de 0 até o último elemento. Tá. E se eu quiser imprimir, na verdade, todos os elementos do array. Então, ó, é bem fácil. Eu coloco ó, dólar, o array, e indexo com asterisco. Vamos ver se funciona. Ó, funcionou. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e teste, que é a posição 10. Legal. E se eu colocar um arroba aqui,
funciona do mesmo modo, só que ele dá um tratamento diferente para os espaços em branco. Tá. Aí a pergunta é: e se em vez de querer os elementos de dentro do array, eu quiser os índices? Então eu uso um ponto de exclamação. Ó, então são esses os índices que eu tenho no meu array, ó, de 0 a 10. Isso é interessante porque eu posso fazer um for varrendo um array pelos seus índices. Aí fazer qualquer coisa com os índices do array. Legal. E se eu quiser saber quantos elementos tem o array? Lembrando que isso aqui pode ser arroba ou pode ser asterisco, não tem problema. O número de elementos de um array é com o caractere de número. São 7 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, 7 elementos, tá certo. Então o nosso array tem 7 elementos. Beleza. Para criar um array associativo... Tá, não vou falar de array associativo agora, vamos com calma então. Beleza. Outra operação que a gente tem, que é bem interessante com array, é o slice. Então eu posso dizer, ó, nós temos esse nosso array, eu vou tirar esse A10 aqui. Tá? Nós temos o nosso array. Pronto. E eu só quero a partir da primeira posição. Então eu posso dizer, ó, 1. Então ele é o nosso array a partir da posição 1. Esse é um slice. Vamos ver se funciona. Ó, funcionou. Funcionou. Não imprimiu 0. Então eu estou dizendo, ó, que eu só quero a partir da posição 1. Então eu consegui fatiar o meu array. Além disso, eu posso dizer, ó, a partir da posição 2, a partir da posição 1, desculpa, eu só quero um elemento. Pronto. Então não é posição inicial e posição final, é posição inicial e número de elementos. Então, ó, pessoal, o 1. E se eu quiser, por exemplo, a partir da posição 3, 2 elementos. Não é da posição 3 até a posição 2. É a partir da posição 3, 2 elementos. Como é que eu faço? Beleza. Então, já mostrei como criar os arrays, como exibir as chaves, como ver o tamanho do array e como fazer um slice. Legal. Algo que eu nunca testei, deixa eu testar aqui, é ver se eu consigo ver o número de elementos de um slice, né? Vamos ver se está certo. Não, não deu certo. Bad substitution. Tá, então eu não consigo ver o número de elementos de um slice, mas logicamente é 2, né? Dá pra gente ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver as chaves, né? Fazer um slice nas chaves. Deixa eu ver. Não, não consigo. Tudo bem. Mas eu consigo olhar as chaves ou olhar o número sem fazer o slice, mas não dá para combinar as duas coisas. Certo. Continuando a nossa brincadeira com arrays, vou mostrar para vocês que esse slice que a gente está fazendo, a gente pode fazer com strings também. Deixa eu fazer B igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. Então se eu fizer echo número de caracteres de B, vamos ver se funciona. Isso aí eu nunca fiz também. Vamos ver. Ó, funcionou. Então essas operações que a gente tem com os arrays, a gente pode fazer com string também. Por exemplo, eu quero a posição 3 da string. Não. Indexar não pode. Mas eu posso, com certeza, fazer o slice. Ó, eu quero, a partir da posição 3, eu quero 4 elementos. Olha aí, a partir da posição 3, 4 elementos. Então eu também posso usar isso para quebrar strings. Interessante é que eu posso, por exemplo, crescer um array. Como é que eu faço para crescer um array? Para aumentar ele, ó. Eu faço a inicialização, aí jogo ele aqui, o próprio array aqui, e adiciono um novo elemento. Seria 6, por exemplo. Então, vamos lá, imprimir o nosso array agora. Vamos ver se a gente conseguiu fazer ele crescer.
Faltou um enter. Tem alguma coisa que eu não fechei. Vamos achar. Tá, eu não fechei o parênteses aqui, ó. E tá... tudo bem. Em vez do parênteses eu coloquei um bigode. Pronto, agora tá certo. Vamos lá? Bad substitution. Por quê? Legal. Faltou aqui fechar o colchete. Tá, então ó, adicionei um novo elemento ao final do array. A gente poderia usar a mesma técnica, que é basicamente isso aqui com substituição de variáveis, para adicionar no início. Ou se quiser adicionar no meio, a gente usa isso com slice. Funciona bem legal também. Lembrando que a gente pode fazer um for para varrer o array, né? For a in... Lembrando que vocês já sabem disso, né? Do echo elemento a $, né? No caso. Done. Vamos ver se funciona. Elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Legal. E se quiser fazer algo mais específico, eu posso, em vez de ser o elemento, pode ser a chave, né? Elemento $k espaço o array na posição da chave. Vamos lá? Tá, elemento 0, 0, elemento 1, 1 e assim sucessivamente. Legal. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é que o nosso array ele pode ser associativo. E o que é isso? Eu posso usar strings como chaves do nosso array. Para fazer isso, eu preciso primeiro usar o comando declare para declarar um array, vou chamar o array C. E com o "-a" maiúsculo eu estou dizendo que ele é um array associativo. Então nesse caso, eu posso fazer C na posição Chico igual a, lembrar de não ter espaço, igual a Francisco. Legal. C na posição Bill igual a Severino, por exemplo. Então, se eu exibir todas as chaves, né, do array C, nós vamos ver as chaves. Se eu exibir todos os elementos, nós vamos ver os elementos. Vamos ver lá como funciona. Todas as chaves são Bill e Chico. Ele não mantém a ordem, foi bem interessante. Ele usa a ordem que ele quiser. E Severino e Francisco. Então a gente pode usar arrays associativos facilmente para fazer totalizadores, para fazer várias coisas, na verdade. E em vez de usar o cut ou AWK, nós podemos usar arrays também para pegar uma certa coluna no arquivo ou alguma coisa do tipo. Então, pessoal, nossa pequena aula de arrays e strings é isso aí. Boa sorte aí nos exercícios. Muito obrigado.